Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula, então, continuando nosso conteúdo aqui de reações de oxidação e redução. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer o balanceamento das equações de oxirredução. A gente vai aprender algumas regras para poder fazer esse balanceamento. A primeira regra é identificar os elementos que mudam de NOx. Lembra a nossa aula de NOx, que a gente conseguia identificar o NOx de cada elemento? Então, a gente vai ter que usar agora. Vamos identificar quais foram os elementos que mudaram de NOx antes e depois da seta. A segunda regra é calcular a variação do NOx por átomo. A terceira regra é calcular o total de elétrons perdidos ou recebidos. Como que a gente faz isso? A gente faz aqui a variação delta, né, que é igual a delta do NOx versus a atomicidade. Então, a gente vai ter o NOx que a gente calculou, que a gente encontrou na primeira regra, aí a gente multiplica pela atomicidade do elemento, ali do elemento que é de interesse. E a quarta e última regra, a gente vai inverter os números de elétrons, que foram os que a gente encontrou na regra 3. A gente vai inverter esses números de elétrons, transformando-os em coeficientes, ou seja, esses elétrons vão se transformar em coeficiente, mas invertidos, o que é o número que a gente encontrar do elemento que sofreu oxidação, a gente coloca como coeficiente no elemento que sofreu redução, e vice-versa. Bom, para a gente trabalhar esse balanceamento aqui, a gente vai ter uma reação aqui que está sem balancear, como exemplo, e a gente vai fazer o balanceamento dela por oxirredução. Então, vamos na primeira regra, né? Primeiro, a gente vai identificar os elementos que mudaram de NOx. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o ácido sulfídrico, que está reagindo com o ácido nítrico e formando ácido sulfúrico, o gás NO e água. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui, ó. A gente sabe que o hidrogênio, o NOx dele é mais 1. Então, é um NOx fixo, né? Para a maioria dos elementos que tem o hidrogênio, o NOx é mais 1. Então, como temos 2 hidrogênios, o NOx do enxofre, para zerar esse número aqui, será menos 2. Ou seja, o enxofre é menos 2, cada hidrogênio é mais 1, então seria mais 2 com menos 2 dá 0. E se a gente verificar esse mesmo enxofre depois da seta, ali no ácido sulfúrico, a gente verifica que ele é mais 6. Isso porque, como sabemos, o NOx do oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2, e neste caso também é menos 2. Então, como temos 4 átomos de oxigênio na molécula, daria menos 8. Desse menos 8, a gente tira ali o mais 2 dos 2 hidrogênios, e para zerar o enxofre, terá que ser mais 6. Então, a gente já encontrou aqui o primeiro elemento que teve mudança de NOx, de antes para depois da seta. Agora a gente observa o ácido nítrico. Seguindo a mesma regra, ali temos 3 oxigênios, cada oxigênio, o NOx é menos 2. Então, daria menos 6. E temos um hidrogênio que é mais 1. Logo, como a gente está falando de uma molécula neutra, né? Então temos que zerar esse NOx. Então, se os oxigênios darão menos 6, o mais 1 ali do hidrogênio,
o nitrogênio ali, o N no meio, vai ser mais 5. E se a gente observar o gás NO do outro lado da seta, o oxigênio é menos 2, então só tem um oxigênio, então o nitrogênio será mais 2. Então, no caso do nitrogênio, também houve uma mudança de NOx, de 5 para 2. Vamos então seguir. Então, a segunda regra, como a gente viu lá no primeiro slide, é calcular o delta NOx por átomo. Então, vamos calcular aqui primeiro qual que é a variação do ácido sulfídrico para o ácido sulfúrico, H2S para o H2SO4, que saiu de menos 2 para mais 6. Essa variação, que é, como a gente aprendeu, o NOx era menos 2, ele foi para mais 6, ou seja, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, então o enxofre oxidou. E esse delta NOx vai ser 8, porque a gente saiu de menos 2 e foi para mais 6. De menos 2 até 0 dá 2, né? De 0 até 6 dá mais 6. Então, para a gente encontrar essa variação aqui, seria mais 6 menos 2. A diferença dá 8. Então, temos aqui já o delta NOx do primeiro elemento. E o outro aqui, a gente tinha o nitrogênio, que saiu de mais 5 e foi para mais 2. Ou seja, o NOx era 5 e foi para 2. Então, o NOx diminuiu. E se o NOx diminuiu, esse elemento reduziu. Ou seja, o nitrogênio, ele reduziu. E se a gente saiu de mais 5 e foi para mais 2, então a variação aqui do NOx é 3. Então, a gente já encontrou os elementos que mudaram de NOx, e agora a gente já encontrou o valor dessa variação. Então, vamos aqui para a próxima etapa. Agora temos que calcular o total de elétrons perdidos ou recebidos. Lembra como que a gente faz isso? A gente faz por essa formulazinha aqui. Delta é igual ao delta NOx vezes a atomicidade. Temos aqui, na primeira variação aqui do H2S para o H2SO4, que a variação era 8. E quantos átomos de enxofre a gente tem aqui no H2S? A gente tem 1. Então, a atomicidade dele é 1. E 8 vezes 1 é 8. Seguindo. O nitrogênio. O nitrogênio, a variação dele do HNO3 para o NO foi de 3. E quantos nitrogênios a gente tem? A gente tem um hidrogênio no HNO3. Então, a atomicidade do nitrogênio é 1. E 3 vezes 1 é igual a 3. Então, a gente conseguiu calcular aqui a quantidade de elétrons perdidos ou recebidos. Agora, a última etapa para a gente concluir e fazer o balanceamento. Temos que inverter os números de elétrons, transformando eles em coeficientes. Vamos estabelecer aqui. Na oxidação, a gente tem o H2S. A variação foi 8 vezes 1, que é igual a 8. Na redução, a gente tem o HNO3, que sofreu redução, e a variação do NOx foi 3 vezes 1, que é a atomicidade do nitrogênio, 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Esse número de elétrons aqui, 8, que foram perdidos pelo enxofre aqui no H2S, ele vai se transformar no índice do ácido nítrico. Veja que a gente inverteu. E o 3, que é o número de elétrons que foram recebidos pelo nitrogênio, a gente vai colocar ele como coeficiente do H2S. Então, o 8 passou a ser o coeficiente do ácido nítrico e o 3 passou a ser o coeficiente
do ácido sulfídrico, H2S. Então, vamos colocar aqui a reação com esses dois índices, com esses dois coeficientes já estabelecidos na reação. Então, a gente tem aqui o 3 na frente do H2S e o 8 na frente do HNO3. Então, agora, a gente pode terminar de balancear essa equação pelo método de tentativa e erro. Primeiro, a gente tem que verificar aqui a quantidade de... Vamos começar pelo nitrogênio. Então, do lado de cá, do lado aqui, antes da seta, a gente tem 8. Esse 8 aqui na frente da molécula de HNO3. Então, esse 8 multiplica todos aqui. Então, 8 vezes 1 nitrogênio. Então, a gente tem 8 nitrogênio. Então, a gente vai ter que ter 8 nitrogênio do outro lado da seta. Então, a gente coloca... Opa, foi o contrário. A gente coloca o 8 aqui na frente do NO. Agora, a gente tem que ver aqui o enxofre. Antes da seta, a gente tem esse 3 que multiplica todos, então temos 3 enxofre. Então, aqui já apareceu, né? Então, do lado de cá, a gente tem que colocar um 3 para a gente ter 3 enxofre, balanceando assim o enxofre. Agora, observe que ficou faltando o oxigênio e o hidrogênio. Então, vamos primeiro no hidrogênio. Observe que antes da seta tem aqui 3 vezes 2, que dá 6 hidrogênio, e tem mais 8 aqui. Então, é 6 mais 6 mais 8. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 2, que dá 6. Observe que aqui também temos 3. 3 vezes 2 dá 6 aqui. Mais 4 vezes 2 dá 8. Então, do lado de cá, antes da seta, somando os hidrogênios, dá 14. Depois da seta, se a gente somar aqui os hidrogênios, também dá 14. Então, por último, a gente verifica se está tudo ok com o oxigênio. Então, aqui a gente tem 8 vezes 3. Então, vai ser 8 vezes 3, tá? 24. Do lado de cá, a gente tem 3 vezes 4, que é 12. Mais 4, que dá 16. Mais 8 vezes 1 aqui, que dá 8. Então, 16 mais 8 dá 24. Ou seja, a reação agora está balanceada. E ficou dessa maneira. 3H2S mais 8HNO3, que vai formar 3H2SO4, mais 8NO, mais 4H2O. Então, a nossa aula de balanceamento de equações era isso. Agora, eu vou fazer um vídeo com alguns exercícios para a gente conseguir fixar melhor essas regras. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.